Então vamos lá, tá valendo. Nosso 12º episódio aqui. Toda vez eu preciso olhar a cola que eu erro o número. Apesar de só ter 12, né? Mas, pô, queria dar as boas-vindas ao nosso convidado, Guilherme Assis, CEO e sócio do Gorilla Invest. Ele vai falar muito mais aí do próprio Gorilla e do mercado de Open Finance. E é um prazer, Guilherme, tê-lo aqui. Acho que não só como CEO, uma referência aí no mercado de Open Banking, de Open Finance, né? Que você vai explicar as diferenças aí para todo mundo, mas também um amigo aí de longa data, já quase fizemos alguns negócios juntos e acho que estamos desde o início aí dessa tendência de mercado aberto, de consolidação, né? Um pouco fugindo dessa dinâmica só de distribuição de ativos. Então, Guilherme, muito boas-vindas aí para você, obrigado por você disponibilizar esse tempo aqui para a gente. E fica à vontade aí para se apresentar, quem é o Guilherme aí no mercado financeiro e falar do projeto do Gorilla. Legal, bom, Renato, primeiro, obrigado pelo convite aí, acho que é um prazer tá batendo esse papo aqui com você, falando um pouco mais tanto do que a gente está fazendo aqui, como, né, o que a gente enxerga, as tendências, né, como a gente está se posicionando e para onde esse mercado aí, né, tanto de distribuição de investimento como de tecnologia estão indo. Né, quem é o Guilherme? Acho que contando rapidamente a minha história aqui, tentando resumir para a gente entrar no que interessa mesmo. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, né? Eu trabalhei quase 10 anos aí em bancos americanos. No final ali de 2009, eu voltei para o Brasil, a gente montou uma gestora, né, que é a Iporanga, e em 2011 a gente começou a investir em empresas de tecnologia. Acho que foi aí que esse bichinho aí da tecnologia me picou aqui, picou meus sócios, e a gente começou a entrar nesse mundo, né, e desbravar um pouco esse mundo de tecnologia aqui no Brasil. Naquela época, ali, 2011, era um deserto ainda, esse mundo, não tinha nada, né? Series A, Series B, Series C, ninguém sabia o que era isso, né? Tinha muito pouca empresa fundada nos modelos, né, de venture capital, mas já existiam algumas forças que estavam começando ali, né? A gente já começava a ver gente querendo usar tecnologia, né, para mudar algumas indústrias. A gente enxergava também muitas empresas de fora querendo entrar no Brasil, né, eventualmente fazer alguns copycats aqui, né, até a forma como surgiu a 99, alguns modelos de negócio, né. Então, acho que o mundo, obviamente, liderou essa tendência aí com os Estados Unidos, mas isso tudo foi transbordando, né, e a gente enxergou isso e falou, pô, acho que a gente tem que estar envolvido, porque alguma coisa vai sair disso aqui, Não, né? por favor, até antes de entrar no Gorilla, fale de alguns cases aí que eu acho que mostra bastante essa tua relevância e experiência de vocês aí no mercado também, da própria Poranga. Legal, legal. A primeira investida nossa é uma empresa chamada Quero Educação, uma empresa, um pessoal lá de São José dos Campos, do Ita, né, do Bernardo, da Renata, do André. Eu acho que foi, como primeira investida ali, um golaço, porque o time é sensacional, foi uma das primeiras empresas a entrar na Y Combinator, né? Acho que naquela época a gente nem sabia o que era o Y Combinator, e eles já estavam ligados, então eles inseriram, ajudaram a gente aí a se inserir nesse mundo. Né? E de lá para cá foram mais de 80 empresas, né? Então, a gente foi o primeiro investidor institucional da Log ali em 2013, que nasceu de investimentos ruins que a gente fez em e-commerce ali em 2012, né? A gente começou a ver aquela tendência de e-commerce, tá, vamos entrar, entramos, perdemos dinheiro, Para aprendemos quem muito. acha que VC é só sucesso, né? Ah, não, VC é 90% fracasso. Só que o sucesso tem que ser grande, né? Então, acho que isso que é Exato. o para pagar todo o resto. E essas histórias são legais, né? Porque aí você também vai aprendendo o que é investir em tecnologia aqui no Brasil, né? Eu acho que o Brasil existem algumas peculiaridades, né? E o que a gente brinca é que se você consegue fazer aqui, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo, né? É O verdade. Brasil é o nível expert do empreendedorismo, né? É. Não é Nível nem de básico, dificuldade igual aqui, meu amigo, acho que é difícil achar em outro lugar, viu? é difícil. O empreendedor toma muita porrada, principalmente o empreendedor pequeno, né? Muita porrada, muita burocracia. O que mais mata, acho que no final do dia, é o tempo, né? É por isso que a resiliência ela é extremamente importante
para os founders, né, ou para os empreendedores que decidirem fazer alguma coisa aqui no Brasil, porque as coisas demoram para acontecer, né, muitas burocracias, né, governo grande, enfim, e um mercado não tão dinâmico, né, então tudo isso atrapalha, mas aí foi legal, porque a gente foi tendo essas experiências, e experiências ruins foram levando a gente, né, para experiências boas, a gente acabou, enfim, criando muitos laços aí com muitos founders, muita gente boa, do bem, e só que a gente tinha sempre aquele bichinho de querer fazer alguma coisa nossa também, de querer empreender, né? E na época a gente começou investindo na vertical de educação, depois olhamos e-commerce, né? Logística, começamos já a olhar alguma coisa de fintech lá atrás, mas a gente não tinha, naquela época, 2015, 2016, a gente não estava vendo nada ainda no mundo de investimentos sendo construídos, né? E foi aí que a gente decidiu fundar o Gorilla, né? O Gorilla nasceu ali dentro da Iporanga, como ah, enfim, uma solução para uma dor que a gente enxergava no mercado, né? Essa dor de consolidar e controlar a carteira. E essa dor ela afeta desde o gestor, né, até os wealths e privates de bancos, né, até os assessores de investimento, até a pessoa física, né? Então essa dor aí de consolidação, de cotização, enfim, é uma dor antiga, né? E a gente enxergou que quando esse problema fosse resolvido e o mercado se amadurecesse, né, essa dor ia ser uma dor importante de ser resolvida, porque ela ia lidar muito com a experiência do cliente no final. E quando você fala de investimento, o que importa no final do dia é a rentabilidade e a performance do portfólio como um todo, e não de um produto específico, né? A diversificação ela é super importante, é você olhar, né, para o teu portfólio como classes de ativos, e historicamente as pessoas sempre investiram muito pensando e olhando para um produto específico, quando na verdade é importante você olhar para a carteira, olhar para o portfólio, né? Então a gente identificou isso, e aí a gente obviamente vai conversar um pouco aqui, né, sobre a nossa visão ao longo do nosso papo aqui, mas eu acho que muito da visão que a gente tinha foi se concretizando, e a gente acredita que as grandes revoluções estão por vir ainda, né? Especificamente nesse mercado de distribuição de investimento. Mas o legal é que, estando inserido nesse mundo da tecnologia, a gente acabou enxergando como várias indústrias foram mudando e foram sendo mudadas, né? Por empresas nascentes ou por tecnologias chegando, né? Então, isso acho que permitiu a gente ter uma visão crítica legal e entender também todas as dificuldades e percalços de executar, né? No final do dia, executar que é o grande, É, é a grande dor, né? Que você sabe bem disso, que você é empreendedor também, né, Renato? Assim, é ali que o bicho complicado. pega, né? É, A gente tende a brincar aqui que ideia ruim vale zero. Ideia boa tem valor presente negativo, porque ideia boa você vai tentar fazer, e a hora que você tenta fazer, você peca na execução, né? Então, exato. essa experiência é importante para você, né, realmente saber focar e entender todos os desafios aí, mas vamos É, seguir e o papo. principalmente que o mercado está extremamente dinâmico, né? Se você pegar o mercado muda o tempo inteiro e com isso começa a mudar o que você achava lá atrás, né? E até pegando essa ponta, acho que você estava falando muito bem dessa questão de resolver uma dor, que ela é muito interessante, né? Ela não é só do investidor, o usuário, né, o cliente na ponta. Ela passa por toda a cadeia praticamente do mercado aí, né? Como você falou muito bem, os escritórios de agente autônomo, os distribuidores, os gestores, as próprias corretoras. E tanto é que, se eu não me engano, né, eu acredito que o Gorila hoje é uma das poucas, ou se não a única, dos relevantes aí independente, né? Porque todos os outros players que vieram ou começaram a trabalhar nessa parte de consolidação independente aberta, acabaram sendo compradas aí por alguns players, né? O BTG, se eu não me engano, comprou a Kinvo, né? A XP, eu não lembro qual foi, porque foi tão... Flipper. Flipper, verdade. Teve o deal também agora com a Smart Brain também, com a Brain, né? E Sim. vocês aí estão nesse caminho solo, né? Duro pra caramba, mas que eu entendo pela autonomia, vocês também receberam alguns aportes aí ao longo do caminho, tá no caminho certo, né? Eu acho que é uma questão
E obviamente que eu entendo, né, todos esses deals. Eu acho que esses deals fizeram sentido, acho que tanto para as instituições como para os founders dessas empresas, que, enfim, a gente respeita muito, porque a gente sabe o trabalho que é construir o que eles construíram também. Acho que a gente teve sorte até agora, né, de conseguir trazer investidores que compraram essa nossa visão de independência, porque obviamente não é fácil você bootstrap, né, não é fácil você fazer um negócio sustentável em D0, ainda mais quando você tem que fazer um investimento relevante em tecnologia e em time de tecnologia. Né? E eu acho que então é um privilégio, a gente teve sorte disso e queremos sim trilhar, né, esse caminho mais independente. Acreditamos que isso também traz algumas vantagens de posicionamento para a gente, né, e isso é importante, né, dentro da nossa visão, dentro da nossa tese, e no final acho que a gente quer ser um catalisador aí para essa mudança que está vindo no mercado, né, que a tecnologia e a regulação estão trazendo, né? Então, eu acho que a gente é privilegiado nesse aspecto e a gente tem o dever de pelo menos tentar executar bem aqui, né, para conseguir ajudar o mercado aí nessa direção aí. Boa. E acho que antes da gente entrar nas particularidades aí do mercado, vamos falar exatamente aí desse ponto da inovação, pelo menos aí que o Brasil está começando bem forte, que é a questão do Open Finance, né? A questão do Open Finance, do Open Bank. Antes de entrar nela propriamente, fala, por favor, o que seria isso? E eu te pergunto porque, cara, eu escuto muita gente aí que não é do mercado, e até algumas pessoas do mercado, tá? Por incrível que pareça, o pessoal não entende muito o que é o Open... Primeiro, o que é? Segundo, para que serve e onde que o cliente vai ser beneficiado nisso tudo, né? Porque até onde a gente vê no momento, está sendo muito mais usado a favor de algumas instituições hoje, né? Mas a gente sabe que tem uma amplitude muito grande até chegar no próprio cliente, né? Que é na nossa visão também tende a ser o grande beneficiário disso tudo, né? Legal. Então, o que é Open Finance, né? Acho que essa é realmente uma pergunta importante de ser respondida. A gente, eu vou tentar responder com algumas analogias, tá, Renato? Porque eu acho que fica Por mais favor. fácil de entender. Mas, assim, resumindo, né, o Open Finance aqui no Brasil é algo que está sendo encabeçado pelo regulador, né, principalmente é o Banco Central, né, e a ideia é o quê? É ajudar a padronizar os dados, né, e dar ao cliente final o controle desses dados, para ele poder compartilhar esses dados mais padronizados entre instituições, né, para que essas instituições consigam, com essa informação, servir melhor o cliente, né, recomendar produtos que fazem mais sentido para aquele cliente e padronizar e compartilhar a informação é uma dimensão disso, né? A gente tem outras dimensões, por exemplo, também, como a iniciação de pagamento, mas a ideia, eu acho que por trás de tudo isso, né, a ideia do regulador é uma só, né? É aumentar a competição entre as instituições, tá certo? E melhorar a experiência para o cliente, para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão possível e ter serviços que ajudam ele a tomar a melhor decisão possível. Isso obviamente que o nosso contexto do Open Finance é o contexto de investimento, mas isso inclui produtos de crédito, eventualmente no Open Finance também começa a entrar o mundo aí de seguros, né? A ideia é exatamente essa. E a analogia que a gente gosta de fazer é a analogia com varejo, né? Porque a gente acha que o varejo, e aí o varejo físico, eu estou falando, né? Foi uma indústria que foi bastante impactada, né? Daí não com a chegada da regulação, mas com a chegada da tecnologia, né? Porque a tecnologia foi um vetor aí bem forte para mudar a indústria como um todo, né? E aí quando você olha lá, você acha que é minha idade, né, Renato? Não sei se, enfim, Eu talvez tenha tô um com pessoal mais novo. 4.0, tô acabadinho, mas Então, 4.0. 81, 82. Final de 81. É isso aí, então estamos juntos. Então, a indústria de varejo, eu lembro quando eu era pequeno, né? Você ia num shopping, e aí você ia comprar um sapato, um tênis numa loja, aí você ia nessa loja, e aí você perguntava o preço, o cara falava, pô, sei lá, custa R$ 100 esse tênis. Aí você, na mesmo shopping, você mudava de piso, ia numa outra loja, pô, era R$ 150, em outra loja era R$ 70, né? Só que esse custo, né, de comparação era gigantesco,
né? Então, às vezes você ia em uma loja, duas, né? E você nem ia para outro shopping, você ia naquele shopping, comprava, e você tinha uma discrepância muito grande de preço, né? E aí a internet, obviamente, né, que nasceu lá em 1990, naquela época ali, né, porra, um pouco depois da década de 90, começaram a surgir ali os comparadores, né, Sim, de coisas. No Brasil, o famoso aí é Buscapé, né, e do nosso amigo Romero. sim. E aí, assim, o que aconteceu? O custo de comparação caiu, né? Então agora você conseguia comparar um produto sem ter que visitar N lojas, né? Então, e aí o que isso fez? Isso começou a forçar as lojas a igualarem o preço, né? E aí a hora que isso chegou no celular, pô, aí forçou mais ainda a loja, porque o cara com o celular olhava o preço ali, consultava na internet e falava assim, olha, esse preço aqui na internet está mais barato, né? Então você derrubou o custo de comparação e o mercado teve que ficar mais competitivo, a tal ponto que hoje, quando você procura um produto na internet, você nem busca tanto preço, porque os preços já são muito próximos, né? Você vai buscar muito mais uma experiência de compra, você vai buscar muito mais entender pô, se aquele produto serve para você, né? Você tem aqueles unboxings, você tem influencer comparando um tênis de corrida com outro tênis de corrida, né? Então, você vê que a gente evoluiu no mundo onde o price discovery ele era muito ruim, né? E à medida que a tecnologia foi chegando, esse price discovery ficou barato, né? Até o ponto hoje em que você não precisa mais de um price discovery, você começa a cair na experiência de compra, que vai desde, né, essa parte da comparação do produto, e tem um especialista falando, né, até a parte da logística e da entrega, que tem que ser boa, tem que ser rápido, tem que chegar no mesmo dia ou no dia seguinte, né? E por que eu estou contando tudo isso? Porque essa foi uma revolução que aconteceu na indústria do varejo físico, né, migrando agora para o varejo online. Isso é muito parecido com o que está começando a acontecer e o que vai se acelerar aí no mundo, né, no mundo do dinheiro, no mundo financeiro, né, no mundo do Open Finance. Né? Os custos de comparação e as informações que vão estar disponíveis vão ser muito mais ricas, muito melhores. Então, o crédito, que hoje é um negócio, às vezes, difícil de você comparar, né? Porque, pô, às vezes você está falando de 30 anos contra 15 anos de crédito, crédito para carro, Sim. crédito para imóvel, crédito do cheque especial, né? Então, à medida que essa informação começa a ser trocada entre as instituições e ser mais padronizada, essas comparações vão ficando mais fáceis e a experiência vai melhorando, né? Então, acho que tentando, né, simplificar, isso que o Open o e-commerce, né, o que a internet trouxe aí para o varejo físico, né, é muito o que o Open Finance vai trazer para o sistema financeiro. Né? Então, acho que isso explica um pouco aqui para onde a gente está, onde a gente está indo nesse mundo aí. Não, você fez um ótimo paralelo. Eu acho que até pegando um exemplo disso aí, antes até do Open Finance em si, a própria digitalização, como ocorreu também no varejo, como você colocou muito bem, a gente explica no sistema bancário brasileiro. Voltar 5 anos atrás, você tinha 5, 6 bancos. Olha a quantidade de bancos e carteiras digitais que você tem hoje, né? Praticamente virou uma commodity, o cliente abre em 5 minutos em qualquer lugar que ele quiser. É muito fácil, né? Isso aí, né? Ou seja, mesmo o paralelo que você fez com o varejo, os bancos se matando para criar uma experiência melhor para o usuário. Não, e isso que você falou, até dos bancos digitais, né, desses neobanks aí, o que permitiu o surgimento deles no final, e eu acho que o primeiro, a primeira parte do processo que foi, que a tecnologia ajudou a resolver e incentivou essa competição, foi exatamente a abertura de conta, né, que é exatamente o que você falou. Eu não sei se você lembra, né, lá atrás, no mercado financeiro, você abre conta numa corretora, e num Nossa, banco, obviamente, até que foi a dor do Davi ali, quando ele fundou o Nubank, né, mas, eu pô, sou da cara época de de ter uma adesão no papel. O cliente abria a conta no papel, mandava lá para a corretora via malote. e era um negócio assim, ó, É isso aí. área de cadastro, e aí o cara tinha que guardar por 5 anos, era um custo, e aí, enfim, a experiência era pesadelo, né? E à medida que a regulação foi avançando, a tecnologia foi avançando, você começou a poder fazer ali o KYC, né? O Know Your Customer,
pô, no celular, aí você tinha câmera para tirar foto de documento, a sua foto, né, e o sistema foi ficando mais confortável em diminuir essa barreira, foi isso que permitiu toda essa revolução aí que a gente enxerga hoje, né, dos neobanks, né, e isso está acontecendo em diversas frentes e escalas com o Open Finance, né, mas um ponto importante aqui, e fazendo um paralelo até do Open Finance com uma outra revolução que aconteceu no meio do caminho, que foi de pagamentos, de novo, foi encabeçada pelo regulador, é que o pagamentos, né, pô, a gente viu como mudou a indústria de pagamentos nos últimos Total. 7 anos, né, e foi uma combinação de tecnologia com regulação, né, e isso permitiu também que N novas soluções e fintechs de pagamento surgissem e que melhorassem muito a experiência de pagamento dos clientes, né, essas wallets, enfim, N serviços que começaram a ser construídos em cima disso. E que culminou no Pix, né? Mas o Pix, que, diga-se de passagem, foi um golaço do Banco Central, né, e um puta de um sucesso de adoção, ele é um produto, né? Ele foi lançado e adotado. O Open Finance é um pouco diferente. O Open Finance ele é um processo. Por isso que às vezes fica um pouco intangível para as pessoas, Isso porque é muito legal de você falar, porque as pessoas realmente acham que é tipo o Pix, lançou o Open Finance, está todo mundo usando e não entende é, que são etapas a serem trilhadas aí, né? E muito complexas, por sinal. sim, são etapas a serem trilhadas, são complexas porque elas lidam com troca de informação, né, entre diferentes players, né? Então, e isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, né? Uma coisa é quando você vai lá e faz um produto e o produto está totalmente no teu controle e você disponibiliza isso, né, pro mercado. Outra coisa é quando a sua experiência depende de um terceiro. Então, quando uma instituição financeira conecta com outra, que conecta com outro, que conecta com outro, se acontece algum problema no meio do caminho aqui, a experiência da instituição A vai ser afetada pela experiência da instituição B, né? Então, assim, tem uma coisa que a gente chama maturidade tecnológica, que ela anda meio que lado a lado, né, a adoção do Open Finance. E ela tem a ver com uma transformação que está acontecendo, né? Que realmente os bancos têm um sistema legado gigantesco e eles precisam adaptar esses sistemas legados, às vezes construir novos sistemas, né, para essa nova realidade de troca de informação, de padronização, Ô, né? Guilherme, a Isso não gente acontece do diga dia para a aí, pô, noite. passamos por um pesadelo aí de integração de sistema, né? Então, a gente sabe bem disso, né? Pô, na Então, veia. integrações não são coisas simples, e você está falando de sistemas complexos, então elas têm que acontecer de maneira paulatina mesmo. Não dá para você ir lá e fazer que nem o Pix. Olha, bum, lançamos o Pix, é um produto zero, está todo mundo adotando. Não dá para fazer isso. Não dá para você falar, lançamos o Open Finance. Não. Você vai ter as fases que o Banco Central já começou, né, a colocar. Ele começa ali com um compartilhamento de dados das próprias instituições, dados públicos mais simples, né? Aí a partir dali ele começa a ir, né, para compartilhar dado cadastral, dado de conta, de cartão de crédito, empréstimo, financiamento. Isso vai acontecendo em ciclos, né, que nem como empresa de tecnologia, e assim que deve ser mesmo, né? Uma empresa, quando ela lança, enfim, um produto de uma empresa de software, né, ela tem aquele negócio do beta, e aí o beta você tem, né, alguns clientes que vão testar e vão usar aquilo, e aí você vai ver como aquilo funciona em produção também com um grupo de clientes mais controlados, e aí você vai colocando features depois disso, né? Então, o Open Finance é isso, né? E o que está acontecendo nas diferentes fases é exatamente isso. E é um processo que depende também dessa maturidade tecnológica das instituições. E por isso que ele é mais demorado. Mas o fato dele ser demorado e você não enxergar, às vezes, né, em D0 de imediato, porra, a grande mudança de experiência, não significa que não é uma mudança profunda que vai acontecer, né? E quando você olha na história, tem vários casos, acho que emblemáticos e bem interessantes aí, né? Desses efeitos meio que retardados, né? E de impactos grandes. A internet é uma delas, inclusive. Pô, a internet começou lá na década, começo da década de 90, final da década de 80, e no começo eram as universidades que usavam, né? Era um negócio que, pô, só quem tinha computador. E aí depois, pô, a Amazon, né, entrou com a ideia louca de vender coisas, né, ou vender livros Livro via online. internet ainda,
né? Então, assim, ainda era um impacto porque você não tinha tanto usuário, né? Então, assim, aí a gente teve lá a bolha de 2000 ali, né? Da bolha do Nasdaq, a primeira bolha do Nasdaq, que as pessoas começaram a enxergar o potencial, mas esse potencial ainda não conseguia ser extraído, né? Porque tinha os modelos de negócio, vamos atingir bilhões de pessoas e não sei o que lá, mas no site, né? Mas isso não acontecia. Por quê? Porque a tecnologia ainda não estava na mão de todo mundo, né? Aí chegou isso aqui, né? E hoje o potencial da internet que começou há 30 anos atrás, ele só foi sentido de maneira gigantesca ou transformacional agora. Mas a semente toda foi plantada lá atrás e foi um processo, né? Isso, você tem exemplos assim em N indústrias desse tipo desse tipo de fenômeno, e é um pouco, né, o que vai acontecer, que está acontecendo no Open Finance, né? Ou seja, essa transformação ela está acontecendo, a gente tem um regulador consciente disso, né, que está puxando, né, mas ela não vai acontecer do dia para a noite, né? A gente ainda está no mundo ali, né, porra, ali onde a gente tem alguns computadores, poucos computadores que estão usando a internet ou estão usando o Open Finance, poucas pessoas, né? Só que isso vai começar a se acelerar e aí nossa cabeça aí é 2, 3 anos para frente daqui de onde está agora, esse potencial todo que as pessoas falam e discutem, que a gente ouve muito falar, vai começar a efetivamente acontecer. E isso que é transformacional. Acho que do mesmo jeito que eu tô brincando aqui, brincando não, porque era verdade, né? Que a gente, termo de adesão no papel, fundo a fundo, aquele calhamaço de papel, abertura de conta no papel demorava 5 dias para abrir uma conta de investimento. Não vou nem entrar no processo de abertura de conta bancária, que era 10 vezes pior. A gente fala isso hoje, o cara fala, pô, você falar isso para minha filha, ela vai falar que é brincadeira um negócio desse, né? E eu acho que do mesmo jeito, daqui a alguns anos, é o que você está falando. A gente vai ter uma experiência de integração entre as instituições. Acho que realmente a gente vai lembrar atrás, puxa, eu tinha que entrar em uma a uma para ver, eu não sabia quanto eu estava pagando, qual era, né, o custo final. E eu acho que o resumo disso tudo, eu ouvi numa palestra uma vez, eu não lembro onde foi, que acho que resumindo, acho que muito legal tudo que você falou, o Open Finance, ele basicamente tira o poder das instituições e passa o poder para o usuário, né? O usuário acaba virando o centro de tudo e quem passa a ter realmente o controle das informações, né? Que deve ser que é o que deve ser feito, né? Sim, é o que deve ser feito e é o que a gente enxergou em N outras indústrias, né? Enfim, a indústria financeira é só mais uma que está sendo mudada por isso, mas é essa visão de cliente no centro da experiência e a experiência sendo um driver importante aí, né? Tanto da mudança de hábito como da adoção, como o valor percebido também, né? Então, é essa a direção. O exemplo que você deu do varejo, acho que ficou muito fácil aí das pessoas entenderem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta nesse processo. Acho que todo processo de evolução, ele vem com vantagens e desvantagens, principalmente nesse processo e nas etapas que a gente tem que passar, né? Quais são as vantagens principais, né, que você vê de cabeça, vantagens e desvantagens nesse processo aí de finanças abertas, né, vamos chamar assim? Primeira pergunta é vantagem para quem, né? Se a gente está falando de consumidor, dá para falar várias Dos vantagens, dois, né? por favor. Porque assim, para o consumidor tem muito benefício, né? Sempre que a tecnologia chega e muda uma indústria, hoje, né, no contexto do varejo, de educação, pô, a gente vê que a maior parte do benefício ela vai, né, pro usuário final, para o cliente, né? Para os players do mercado, para os grandes players é um pouco mais complicado, né? Porque no final do dia o que está acontecendo é que está aumentando a competição e ninguém quer, apesar de todo mundo falar que competição é saudável, o melhor business do mundo é o monopólio, né? Para o Exato. dono do business, né? Então, para as grandes instituições isso é um problema, mas ao mesmo tempo existem oportunidades, porque a penetração aumenta do mercado, né? Muita gente que estava à margem do sistema entra, né? Então, ou seja, o bolo cresce também, né? Então, você tem aí o efeito, né, de você ter mais competição, mas você tem o efeito do bolo crescendo. E para os novos entrantes, né, obviamente é positivo, porque se não existisse a regulação e a tecnologia, eles nem conseguiriam, eventualmente, entrar nesses mercados. Né? Mas para o usuário final, assim, pensando em prós e contras, eu acho que o principal pró é você vai ter serviços muito mais
customizados para você a um preço muito mais justo. Né? Eu acho que esse que é o bottom line do negócio, né? E você vai ser levado a tomar melhores decisões baseadas no seu perfil. Né? Isso para tudo, né? Para crédito, para investimento, enfim, né? Enfim, tudo que você pensar no que tange aí, né? O mercado financeiro. Do lado ruim entra sempre aquele papo da segurança, né? O papo da privacidade. Obviamente que os dados, até dentro da LGPD, né, que o Open Finance tem que conversar com a LGPD, né, que é lei, essa privacidade deve ser respeitada, né, porque os dados são do cliente e ele que autoriza. Né, mas, obviamente, que as pessoas vão poder ser levadas eventualmente a autorizar, as pessoas vão poder ser mais enganadas, o número de fraudes vai aumentar, né, enfim, o sistema começa. Então, acho que esse é o downside, mas eu acho que é um downside Que também não é particular da nossa indústria, né? Não, vai ser assim, não, tem muita fraude no Brasil hoje, muita, 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 muita. E o sistema financeiro acaba arcando com isso. Isso. Isso faz até parte do custo do nosso spread de crédito lá, que, enfim, todo mundo fala que é bastante alto, né? Eu acho que o sistema vai evoluindo para proteger também isso, né? Então, eu acho que, assim, os benefícios, eles são infinitamente maiores do que esses malefícios. E eu acho que o regulador enxerga isso, né? Tanto que uma das maiores preocupações do Banco Central é sempre a poupança popular, né? E isso é uma preocupação deles, e eles entendem também que mais competição, enfim, né? Mais gente aí tendo acesso a isso, o mercado vai se ajustando nesse sentido, né? Então, os prós beneficiam os contras. Acho que como tudo que vai evoluindo em termos de tecnologia, assim, né? Eu lembro lá atrás, 2012 até 2014, mais ou menos, a quantidade de fraude que tinha. Acho que principalmente com essas plataformas começaram a evoluir para o online, né? Tô falando até de investimentos, né? Claro, nem mencionando o nome, até porque são bem relevantes hoje, mas sofreram pra caramba para se ajustar com isso e com certeza não vai ser diferente. Sim, porque da mesma forma que a tecnologia ajuda o fraudador, ajuda quem quer prevenir as fraudes, né? Exato. Então, e o próprio regulador, eu acho que a padronização e a transparência aí dos dados, né, vai permitir que o regulador consiga efetivamente ter um oversight, né, conseguir ter uma capacidade e mais transparência em relação ao que está acontecendo no mercado, né? Então, acho que isso é muito positivo para o regulador também, né? E deixa eu te perguntar como tua experiência aí dentro do Gorila, desde que vocês lançaram e todos os processos de evolução. Como que você está vendo, acho que primeiro essa evolução por parte das instituições, né? Eu sei que vocês brigam pra caramba aí, porque eu acompanho desde o início, para começar a ter cada vez mais integração, né? Entre as companhias, abrindo as informações para vocês terem cada vez mais uma ferramenta poderosa para o cliente, né? Tanto o cliente final, que é o investidor, que eu sei que vocês atendem, como também os escritórios e, consequentemente, os assessores. Como que você está vendo a evolução nesse sentido? Primeiro, pelas instituições querendo dar esse passo à frente para fazer a integração, e depois do cliente começar a sentir esses benefícios e dos assessores também começarem a adotar uma ferramenta como a do Gorilla, que você começa a ter acesso a informação de um cliente não só na instituição A, na instituição B, começa a ver custos, começa a ver tudo com maior transparência. Legal. Eu acho que o mercado está evoluindo, né? De quando a gente começou, que eram discussões muito mais teóricas, agora a gente está, obviamente, vendo coisas muito mais práticas, né? E no final do dia, eu acho que já é muito, muito mais aceitado, ou aceito, desculpe, no mercado, essa visão de que o Open Finance vai vir e que todo mundo vai ter que se abrir, né? Mas obviamente que o timing disso que é a grande questão. Então tem gente que quer acelerar e tem gente que não necessariamente quer acelerar, quer ainda se preparar para esse mar aberto, né? Então essas dinâmicas eu acho que estão indo para esse lado mais das pessoas quererem abrir mais. E no final do dia também não é só uma questão de vontade, né? Porque como eu falei, né, muitas instituições ainda têm muito sistema legado, né? Muitas instituições não eram empresas de tecnologia e
e se obrigaram ou, né, tiveram que virar empresas de tecnologia, né, de certa forma. E aí o que acontece é que, como o próprio Open Finance, né, tem todas essas diferentes dimensões, as áreas de tecnologia das instituições financeiras ficam muito sobrecarregadas. E desenvolver produto de tecnologia não é uma coisa tão simples, e não é só dinheiro. Você precisa também de tempo, você precisa de foco, né? Você precisa ter uma cultura em torno disso. Né? Não é simplesmente, sei lá, falar, vou fazer isso, feature esse faz aí. Não é. Se fosse fácil assim, o Open Finance já estaria Sim. implementado e funcionando. Né? Então, existe uma concorrência do que vai ser feito primeiro, né? E existem priorizações, né? Então, e é isso que você falou também. Às vezes o mercado está olhando para uma coisa, depois está olhando para outra, depois está olhando para outra, as coisas mudam, e a hora que você para um negócio no meio, começa outro, é um problema, mas eu acho que as coisas vão se acertando, né? Então, respondendo a tua pergunta aqui, sim, a gente está enxergando mais apetite. Eu acho que conforme o horizonte, né, do Open Finance for chegando também, acho que a gente vai ver cada vez mais apetite, né? Uma coisa que a gente já entendeu também é que o mercado, a competição é uma coisa interessante, porque à medida que uma empresa adota uma solução como a nossa, por exemplo, né, ou começa a resolver alguns problemas que a gente resolve, a do lado vai falar, pô, esse cara tem aquilo, eu também quero ter. Né? E aí a outra eu também quero ter. Até a hora, né, que é exatamente a dinâmica da competição, que todo mundo quer ter essa experiência e aí as pessoas ficam muito mais abertas, né, a se conectarem e a se integrarem a esse mercado. Então, eu acho que a gente vai ver uma aceleração disso, né, no curso aí da maturação do Open Finance. A gente acha que isso vai se acelerar. Já estamos vendo, né, isso se acelerar. E, enfim, né, é a nossa aposta aqui, Renato. E do ponto de vista do cliente, eu sei que vocês conversam muito, né, e fazem, claro, pesquisa para cada vez melhorar. Como é que você está vendo essa adoção? Até porque o cliente brasileiro, por que eu pergunto? Isso é muito importante, que a gente sabe que o Brasil, apesar de estar evoluindo bastante, a gente ainda está muito atrasado no nível de educação financeira, né? Então eu Sim. pergunto isso para ver como que está cada vez mais o engajamento, acho que, do cliente de querer ver todas essas informações. Legal. Não, eu acho que existe uma demanda gigantesca. Se você coloca coisas interessantes e simples ali, os clientes usam, né? Então a adoção realmente ela continua. Esse vetor de educação que você falou ainda é o principal vetor, né? Inclusive a gente enxerga esse vetor da educação de algumas formas, né? Você teve o boom, né, dos influencers, muito por essa demanda, né? A gente teve alguns movimentos que a gente viu aqui no Brasil que foram, obviamente, né? Aquela queda de juros, as pessoas tiveram que se mexer, né? E aí, se mexendo, elas tiveram que se educar, né? E aí elas começaram a procurar conteúdo e começaram a ir atrás para poder, né, investir lá fora, para poder investir em criptomoeda, para poder investir em ações, né? Para poder conhecer os fundos. E no B2C puro, quem preencheu esse gap, esse vácuo de educação, foram esses grandes influencers aí que tiveram, obviamente, números de crescimento realmente Absurdo. expressivos e significativos. Esse é o mesmo vetor que ajudou o crescimento de muitos escritórios de investimento. Por quê? Porque o cara vai para o assessor ou vai para o consultor também como uma forma de se educar. Né? Eventualmente ele fala, puta, cara, eu não sei tanto, eu não vou ter capacidade de aprender, é muito complicado, eu preciso de alguém para me ajudar. Né? E um dos trabalhos do assessor e do consultor também é educar o cliente. Ele falou, ó, faz isso, faz aquilo, por esse, aquele motivo, né? Então é o mesmo vetor, a gente está falando do mesmo vetor, desse vetor, né, de educação. E o terceiro vetor é um pouco o nosso produto B2C, a tecnologia, e né, todos esses consolidadores, porque, de certa forma, ao simplificar a experiência, a gente também está educando. Né? Quando, enfim, o cliente vai lá e boleta, né, ou integra a carteira dele de diferentes instituições, né, com o Gorila, ele começa a enxergar a carteira dele como um todo. Então, ele começa a ver a Muda carteira a dele visão dele, como né? ativo. Muda a visão dele, porque a gente está simplificando, né? Então, pô, eu tenho fundo de renda variável, eu tenho ação, e aí, de repente, o cara olha, eu tenho ação lá fora. Aí o cara olha, pô, 90% do meu risco está em renda variável. Tá certo isso? Ah, não, mas eu estou diversificado, eu tenho fundo de ação, eu tenho ação, eu invisto em ação lá fora. Pô, amigão, você não está diversificado.
Não adianta nada você saber de um. Por quê? Porque olhar, né, para a tua carteira, você tem que olhar dessa forma holística, de classe de ativo, de diversificação. Então, você simplificar essa experiência, você está educando. Né? Então, acho que no final do dia, o vetor mais forte é esse vetor de educação. A gente teve um movimento de juro caindo e, obviamente, subindo agora, mas essa queda de juros fez as pessoas se mexerem, e a hora que as pessoas se mexeram também, elas começaram a conhecer novos mundos, começaram a conhecer o mundo da renda variável, o mundo da criptomoeda, o mundo das ETFs, o mundo do investimento do exterior, o mundo dos BDRs, e uma vez que elas conheceram esse mundo, entenderam esse mundo de alguma forma, elas não vão sair desse mundo. Né? Então, o movimento ele acontece, né, e vai continuar acontecendo de maneira estrutural. Óbvio, com o juros subindo, as velocidades diminuem e tal, mas acho que o estrutural ele está intacto ainda. Né? E o vetor é tudo isso que você falou, né? É a educação. O vetor de todas essas mudanças é essa necessidade das pessoas de entender, né, e de fazer uma experiência mais simples e mais fácil. Não, e vem evoluindo, né? Agora, até antes da gente perguntar de algumas integrações específicas de produto, eu queria te fazer até uma pergunta, porque é legal, né? A gente, puta, que vive esse mercado, ele muda o tempo inteiro, né? Inclusive, a gente acredita uma coisa hoje, daqui a 12 meses, não é que você deixou de acreditar, mas os dados mudaram, você tem que se adaptar. E eu vi que, pô, eu tenho acompanhado bastante aí vocês, acho que primeiro vocês estavam 100% no B2C, né? E aí depois eu vi até um anúncio que vocês estão começando a focar em escalar mais através de alguns escritórios específicos, fazendo alguns deals estratégicos. Me fala um pouco por que, acho que dessa estratégia, onde que vocês estão enxergando as maiores oportunidades, né? Porque a gente vê da mesma forma, tá? O B2C é um baita canal, que a gente sabe do custo que tem, né? O CAC extremamente elevado, e a gente sabe o quanto que evoluiu o mercado de assessoria, né? Acho que tanto eu quanto você, a gente já teve essas discussões anteriormente, e de 2016 para cá, principalmente por conta da tecnologia, foi uma baita explosão nessa escalabilidade, até de outros players que antigamente jamais entrariam nesse mercado e hoje estão aí como um dos relevantes, né? Sim, sim, sim. Eu acho que um ponto interessante aqui, importante, Renato, é que desde o começo a gente olhava para o B2B, mas isso era muito pouco conhecido. Porque no final do dia, a marca, o B2C, o app, fazem muito mais barulho. Isso ajudou muito a gente. Tá? No final do dia, a gente é conhecido pelo B2C, mesmo por B2Bs, chegaram a gente por causa do B2C. Perfeito. Então, essa construção de marca para a gente sempre foi muito importante. Mas desde o começo a gente olhava assim para o advisor, para o consultor, para o assessor, que era agente autônomo, né? E a gente foi desenvolvendo essa experiência B2C, porque no final do dia ela deveria ser muito similar à experiência que a gente chama do B2B2C, né? Que é a experiência do escritório com o cliente dele. Né? Então a gente acabou extraindo muitas lições, né, desse mundo B2C. A gente acredita muito, né, nesse mundo como uma fonte de aprendizado de construção de produto, mas a gente acredita mais, e inclusive é o nosso foco, no papel do profissional de investimento e do escritório de investimento. Né? A razão para isso é que, para a gente está muito claro que investir é uma coisa social. Né? Investir, e que mesmo com a tecnologia chegando, o papel do assessor, do consultor, do gerente ali, de quem está fazendo essa interface, ele não vai sumir. Né? Ele é o papel da confiança, ele é o papel do relacionamento. Pelo contrário, ele vai ser, com a tecnologia, ele vai ser até mais valorizado. Né? Então, a gente acredita muito nessa dinâmica e a gente acredita que a regulação e a tecnologia vão ajudar a acelerar essa dinâmica. Este movimento que a gente começou a fazer, né, de fazer investimentos aí minoritários em algumas operações, ele veio muito da interação que a gente teve com muitos dos nossos clientes. Né? E a gente enxergou uma oportunidade aí de ajudar esses escritórios, né, a se estruturar para crescer com três pilares. Né? O primeiro pilar é a tecnologia, obviamente, porque a gente é uma empresa de tecnologia independente. O segundo pilar são boas práticas e governança, né? Porque aí a gente trouxe muito dessa experiência que a gente teve em venture capital, né? Onde você investe em empresas, você faz investimentos minoritários, né? Você entende o time, você investe no time, você não investe na empresa.
Não, e você está perfeito nessa estratégia, até porque, por experiência própria, desde 2012, o que eu mais vi em escritórios, independente se é de assessor ou de consultor, o que for, são ex-gerentes ou ex-profissionais que acabam tendo que virar empresários, né? E precisa muito dessa parte que vocês fazem, muito, muito. Exatamente. Então, essa é uma dor latente muito grande, né? E aí a terceira é o capital, né? E o capital, obviamente, ele é a menos importante, por incrível que pareça, das três, tá certo? Mas ele é necessário porque o dinheiro é o azeite da sociedade, né? Então, ele é o que faz as coisas efetivamente acontecerem. Então, a nossa cabeça aqui não é comprar escritório, é muito pelo contrário, né? A nossa cabeça aqui é realmente se posicionar como um parceiro do mercado de escritórios. A gente está investido ou não? É que a gente enxergou que entrando em algumas dessas operações como investidor minoritário, né? Isso é muito importante, porque o nosso intuito aqui não é competir com BTG, não é competir com XP, não pelo contrário, né? A gente quer investir e entrar em operações que eventualmente trabalham com essas casas, a gente quer ajudar esses caras a crescer lá dentro. Crescer Né? ainda mais, isso mesmo. Exato. Mas o nosso alinhamento, ele é total com o escritório. Né? Ele é total com o partnership que é criado ali. Né? E aí, com esse alinhamento de interesse, com a tecnologia e com essa parte de boas práticas, é realmente ajudar esses caras a se posicionarem para ficarem muito grandes. Porque a gente realmente enxerga uma oportunidade desses escritórios. Né? Conforme o Open Finance se desenvolve, conforme as ferramentas chegam, de ter ferramentas para realmente escalar e ficar relevante dentro do ecossistema de distribuição de investimento como um todo. Então, a gente enxergou isso, fizeram um trabalho muito legal ali a partir de 2020. Pô, analisamos aí, se você for ver até hoje, mais de 100 bi de real de operações, né? Pô, vimos de tudo, mas foi legal porque a gente entendeu dores comuns de todas as operações, né? A gente compilou boas práticas, compilou benchmarks, que também um pouco, falta um pouco na indústria isso. Né? Às vezes o cara tá voando meio cego, ele ouve, ele conversa, mas, pô, não necessariamente o outro cara tá falando verdade, aí ele ouve no jornal uma coisa, ouve outra, não sei quem tá fazendo o quê, não sei quem tá fazendo o que lá, mas o cara... Então, assim, a ideia realmente é ajudar a deixar essa troca, né, mais uniforme e ajudar a acelerar essa transformação que já está acontecendo. Né? Então, acho que a gente viu essa oportunidade e por isso que esse posicionamento independente ele é relevante, ele é importante, porque ele permite que a gente realmente sente do lado, né, dessas operações aí e fale para o cara, olha, cara, eu só vou ganhar se você crescer aqui. Né? Se eu você estou não aqui para crescer, ajudar, não estou aqui para atrapalhar, né? Estou aqui para ajudar. E eu acho que, obviamente, que as instituições todas elas estão querendo ajudar a crescer também, mas nesse mundo do Open Finance, assim, a gente está construindo o produto para esse mundo do Open Finance e não para o nosso ecossistema. Né? Então, acho que essa muito legal você falar isso. E é engraçado, assim, que eu vejo o tamanho da oportunidade realmente é muito latente, porque a gente fala aqui com muitos escritórios também, putz, Brasil todo, né? A gente trabalhou com isso lá atrás, desde o início praticamente, e você vê muita gente altamente capacitada que realmente falta essa parte de estrutura mesmo, desse suporte, né? Como você falou, acho que o capital financeiro ele acaba sendo o terceiro aí, item principal para dar aquela sustentação para o pessoal crescer, mas é aquela questão de governança, de ajudar a se adaptar, de ajudar a enxergar para onde o mercado está indo, né? Muito disso mesmo. E eu, Guilherme, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Deixa eu entrar em termos de ativos específicos, eu vi que vocês fazem integração, e claro, como Open Finance, a gente tem que estar de olho nisso, né? A questão de cripto, né? A gente aqui, eu te falo abertamente aqui na gestora, o nosso principal case aqui, o tema número 1 é blockchain, o número 2 é Open Finance, né? Então a gente é fascinado, a gente vê oportunidade assim muito grande para o longo prazo. Como toda tecnologia, você citou o exemplo da crise de 2000, a gente vê muitos paralelos com isso. Mas eu queria, acho que, primeiro ponto, onde você enxerga a tecnologia, acho que blockchain, para dar um suporte, aonde você vê que isso se encaixa no Open Finance e depois, claro, falar de cripto em si como até uma parte de integração para os escritórios e também para o usuário final, que também está crescendo muito, né? O Brasil é um dos principais cases do mundo em termos de número, né, de pessoas que investem em cripto. Legal. Eu acho que assim, tecnologia de blockchain, né, e cripto como um todo, eu acho que anda meio que lado a lado com o Open Finance, né? Eu acho que de certa forma eles são independentes, mas
a cripto ela já nasce no mundo Open Finance dela própria, né? Porque, enfim, a informação acaba sendo pública e estando toda ali num ledger, né, descentralizado, podendo ou não ser anônimo, né? Então, eu acho que elas não necessariamente são dependentes, mas eventualmente elas podem se complementar, né? Inclusive a gente já começa a ter aí todas essas discussões, né, de Banco Central emitir moeda virtual, né? Enfim, que até escrevi um artigo sobre isso, enfim, é bem futurista aí, então acho que tá alguns anos para frente aí, mas eu realmente enxergo enfim, o potencial de mudança, né, de relações que as tecnologias de blockchain, moeda virtual, eventualmente cripto, podem trazer, né? E assim, olhando como investimento, né, eu acho que assim, primeiro é quem entra e quem compra, não, isso eu acho que foi uma percepção errada desde o começo, né? A gente no começo acreditava nisso, mas a gente viu que não necessariamente é verdade e mudou muito a nossa cabeça nesse sentido. Criptomoeda não é reserva de valor, né? Criptomoeda, enfim, a hora que o Fed sobe os juros, é um movimento tectônico, isso vai prejudicar, vai afetar tudo, inclusive criptomoeda, né? E só que a criptomoeda ela é um ticket de entrada para esse mundo novo, esse mundo virtual, que cada vez mais faz parte das nossas vidas, né? Então, hoje, a economia que esse mundo virtual gira, né, ela é gigantesca e ela só vai crescer, né? Se olhar para o mundo de games, por exemplo, pô, já tem ecossistemas multibilionários ali, 100% virtuais, né? Então, assim, e aí a gente começa a ir para um negócio interessante, que é um pouco o conceito de economia, né? O que é economia? Tem todas as definições formais lá, né? Que economia vem você arrumar a casa, deixar a casa arrumada, mas no final do dia a economia é a capacidade que as pessoas têm de se organizar, né? Para atingir um objetivo. E, e essas tecnologias de blockchain, de cripto, de DeFi, né? Que as pessoas chamam aí, que é o DAO ali, Decentralized Autonomous Organization, todo esse negócio, elas têm um poder gigantesco de ajudar as pessoas a se organizarem sem necessariamente se conhecerem, né? E tem N exemplos quando você entra no mundo de blockchain e você olha projetos, né, que mostram isso, né? Mas, assim, no limite, para tentar simplificar, pô, você consegue se alinhar com um cara na Índia para ele fazer um pedaço de código que você quer que ele faça, né? E você vai remunerar ele com uma criptomoeda, né? E aí, à medida que você começa a criar regras e as pessoas se organizam para atingir objetivos, você está criando uma economia totalmente nova. E uma economia, eventualmente, uma economia baseada em software. E o software é o que ajuda a gente a resolver problemas reais, problemas da nossa vida. É o que roda em tudo. Então, no final do dia, quando você compra uma cripto, você está comprando um ticket, uma entrada para esse mundo. E a tua aposta não é que aquilo é uma reserva de valor, né? A tua aposta é que esse mundo vai ser um mundo extremamente relevante e eventualmente muito maior do que o mundo da economia real, de commodities que a gente vive hoje, né? E aí, à medida que você entende isso, fica mais fácil de você, né, entender, pô, qual é o tamanho da aposta que eu quero fazer e acreditar nisso. Então, mesmo a gente enxergando esse inverno que está chegando de cripto agora, né, porque pô, o Bitcoin caiu, sei lá, 60%, 50%, o Luna explodiu, né, esse negócio todo, eu acho que a tese por trás de tudo isso está intacta, não mudou, né? Mas você tem que saber onde você está entrando e o porquê você está fazendo isso, né? Para você, quando eventualmente, pô, cara, mas não é reserva de valor, a inflação está explodindo, o negócio está caindo, porque reserva de valor é essa. Não, e aí começa a surgir os críticos. Não,
E, pô, eu acho legal demais entrar nesse tema de cripto. Depois você tiver curiosidade, entra lá, todos os episódios a gente acaba falando de cripto. E é legal que tem os especialistas próprios de cripto, tem gente de tecnologia, né? Como é teu caso, que viveu inúmeras indústrias aí de tecnologia através do VC também. É legal a diferente ótica, mas todo mundo que a gente conversou até agora tem uma visão pró, acho que muito dessa questão que você falou, né? A gente está entrando num mundo que está cada vez mais interligado, digitalizado, e a gente tem que saber o porquê que está entrando. Você deu uma explicação, acho que muito interessante, o que a gente defende aqui também, a gente tenta educar muito, o brasileiro principalmente, é que na nossa visão, a gente tem um exemplo de uma adoção muito grande, né, no nosso entendimento, mas 90% disso aí, talvez mais, é pelas as razões que não são as corretas, né? Que, como você acabou de explicar, né? Acho que é muito por aí. Mas pode falar, tem um negócio interessante. Eu sei que nosso tempo está acabando aqui, Renato, mas acho que Não, tem fica um tranquilo, pô, tá excelente. negócio interessante que a gente sempre discute aqui, né? E aí você até falou, não, pô, porque a gente está indo para um lado, de repente vai para o outro, depois vai para o outro. Eu acho que algumas apostas você pode fazer e tem um vetor que é super, super importante aqui, que é a natureza humana. Né? Então, uma das coisas que a gente, sempre que olha uma tese, pensa numa tecnologia nova e como isso pode mudar uma indústria, né? É que, assim, as tecnologias, os modelos de negócio podem mudar, mas a natureza humana continua a mesma. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Aí a gente tem alguns vetores aí de natureza humana, mas eu vou entrar no que você mencionou agora, que é o do Bitcoin, né? Enfim, que as pessoas, 90% não sabem porque está entrando. As pessoas estão entrando para ganhar dinheiro. Né? E a natureza humana aí é a natureza da ganância. Né? As pessoas são É o gananciosas. máximo com o menor risco. Por isso que a gente vê um monte de pirâmide acontecendo. Né? E isso não muda. As formas mudam, né? Tanto que, pô, pirâmide lá atrás começou com carta de pirâmide, aí depois era boi, aí Telex Free, aí não sei o quê, aí cripto foi uma ferramenta usada para explorar esta parte da natureza Eu humana. falo para todo mundo, cara. Isso aí. O pessoal brinca, desculpa só interromper teu pensamento. Todo mundo chega e vem, cara, você não está se dando mal com essas pirâmides de cripto? Eu falei, o que tem a ver? Isso não é cripto. Isso é uma forma de enganar o cliente. Não tem nada a ver com cripto. Exatamente. Mas o que é interessante? De certa forma, essa volatilidade do Bitcoin e essa adoção, que você falou, pô, 90% das pessoas não sabem porque estão comprando Bitcoin, ela é um feature do Bitcoin, ela não é um bug. Por quê? Porque o Bitcoin é uma rede. E a adoção dessa rede é extremamente importante para o sucesso dela. Né? O que significa isso? Se o Bitcoin fosse um stablecoin, começasse como um stablecoin, a gente não estaria nem falando de criptomoeda. Não, com Porque a certeza. adoção ia ser zero. Ninguém ia ter isso. Por quê? Porque você começa a olhar, né, velocidade de pagamento, pô, é tudo inferior, né? A tecnologia hoje é totalmente inferior ao que uma Mastercard, uma Visa, uma empresa de pagamento efetivamente faz. Né? Então, essa volatilidade inteira foi um feature para que exista adoção. E a adoção é importante porque se eu quiser pagar um desenvolvedor na Índia, na China, pô, na Coreia do Norte, daqui a pouco vai chegar lá com os satélites do Elon Musk lá. Mas se eu quiser pagar um cara do outro lado do mundo com Bitcoin, ele precisa aceitar. E ele só vai aceitar se esse negócio for adotado. Né? Então, essa discussão é uma discussão super interessante. É mesmo. Né? E, enfim, a gente pode. Eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, Renato. A gente poderia discorrer um monte sobre isso, mas. Não se preocupa, a gente faz um outro episódio depois só sobre isso. Fechado. Mas eu acho que é importante isso que você falou, as pessoas saberem a razão pela qual entrar e o que esperar, né? E isso é importante para quando os movimentos acontecerem, né, elas não se decepcionarem, enfim, não desistirem quando eventualmente a oportunidade continua lá, continua intacta, entendeu? É o que você falou, né? Vale para qualquer tipo de investimento e cripto é a mesma coisa, né? Cara, se o fundamento está intacto, o que você está preocupado, né? É isso. É. Mas, ô, Guilherme, pô, te agradecer teu tempo aqui, foi sensacional, muito bom mesmo. Acho que a gente acabou batendo um papo de investimento, chegou até no nível filosófico aí, muito legal. Valeu mesmo. E queria que você deixasse, cara, um último recado aí sobre o Open Finance. Acho que principalmente por tudo que a gente falou, acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo nesse sentido, né?
porque eu acho que como algumas instituições acabaram revolucionando o mercado financeiro aqui no Brasil, né, democratizando, eu acho que você, pô, a gente já teve essas conversas aí bastante, como a gente tem esse alinhamento de visão, o quanto que vocês estão caminhando nesse sentido de democratizar essa parte, né, deixar tudo muito mais simples para o cliente e para os assessores. Eu acho que a mensagem é que, eu acho que nesse sentido o nosso regulador aqui fez um trabalho muito bom e acho que é referência mundial, que é uma direção sem volta, né? É uma direção que vai mudar a vida das pessoas e vai melhorar, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui é, quando você fala de dinheiro e lida com dinheiro, você está lidando com quase todos os aspectos das vidas das pessoas. Por isso que essas mudanças elas são importantes, né? Tem muita gente que fala, não gosto de falar de dinheiro, pô, não sei como mas assim, o fato é, o dinheiro é aquela alavanca de organização, né, que permite que as pessoas, que as histórias de vida das pessoas sejam diferentes, que a pessoa se eduque, né, que a pessoa seja útil para a sociedade. Então, qualquer discussão que vai na direção, né, de democratizar essa informação sobre investimento, sobre crédito, sobre produto, né, que diminua essas barreiras, ela é extremamente relevante para a sociedade. Ela não é uma discussão simplesmente capitalista ou de quem quer ganhar dinheiro ou está pensando em ganhar dinheiro, porque ela fundamentalmente muda, né, a vida das pessoas. Então, acho que a mensagem aqui é essa, esses movimentos todos, eu acho que vão nessa direção de educação, vão nessa direção de democratização, e eles são muito importantes, eu acho, para a nossa sociedade. Então, todo mundo que estiver ouvindo, assim, acho que apoiar esses movimentos, apoiar o nosso regulador, né, apoiar mais competição, eu acho que é fundamental aí para a gente viver numa sociedade melhor. Bom, Guilherme, sensacional, não poderia terminar melhor. Te agradeço de novo aí pelo teu tempo, sei que é uma correria louca, mas obrigado mesmo, viu? Certeza Imagina, que vai ser um sucesso. obrigado a você, meu, valeu, abração. Valeu, cara, abração, tudo de bom, obrigadão, viu?